Graça e paz. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Antes dos irmãos sentarem, vamos fazer a leitura da palavra. Aí os irmãos já podem sentar-se. Obrigado, minha amada. Deus abençoe. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos 28. Amém? Versículo 25. Atos 28, versículo 25 em diante. Está escrito para a glória de Deus. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se converta, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Amém, Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã de bênção, por esta manhã de louvores que já apresentamos a Ti, Senhor. Que alegria poder cantar hinos de louvores à Tua glória, Senhor. Os anjos fazem isso continuamente. Eles Te adoram continuamente. E nós tivemos esse privilégio, por alguns minutos, de poder adorá-lo em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, por nos proporcionar um pouco desta graça tão grandiosa, que daqui a alguns dias teremos para todo sempre, porque diante do Teu trono estaremos e glorificaremos o Teu nome, Senhor, declarando que Tu és santo, 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 aleluia. Oh Deus, eu Te louvo, eu Te bendigo, Senhor, porque Tu nos fizeste, Tu nos escolheste, Tu nos compraste com Teu sangue, e agora nós somos o Teu povo, Pai. Nós somos a Tua igreja nesta terra, ó Senhor, porque o Senhor não permitiu que os nossos ouvidos se fechassem, que os nossos olhos se fechassem, mas aprove ao Senhor se revelar a nós como único Salvador, aleluia, e nos escolheste para sermos seus. Comprados fomos pelo Teu sangue, purificados, santificados, e guardados estamos
debaixo desta graça. Não foi concedida por homem, Pai, mas por Ti, Senhor. Porque como foi iniciado o culto desta manhã, isto é muito grande para nós, Senhor. De um modo tão grandioso Tu nos fizeste. E a nossa compreensão é tão pequena diante do Seu grande poder, da Sua autoridade, do Seu domínio. Oh, Pai Santo, obrigado pela vida de cada irmão aqui nesta manhã, pela vida de cada irmã, Senhor. Todos que aqui vieram, eu creio, serão cheios da Tua presença, da Tua graça, da Tua unção. E graças a Deus pela vida da irmã Nofra, que está conosco nesta manhã, para a glória do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pode sentar, irmãos, irmãs. Louvado seja o nosso Deus. Graças a Deus. Quero falar um pouco nesta manhã de escolha. Escolha. Deus escolheu você. Tem pouca gente entendendo e agradecendo por isso. Deus escolheu você. Deus nos escolheu. Isso não é qualquer coisa. Isso não é pouca coisa. Põe no 25 ali, por favor, irmãos. Irmão querido. Veja bem, que não é quem quer. Não é como a gente quer. É escolha. E essa escolha parte de Deus. No versículo 25. Isso. E como ficaram entre si discordes, havia uma contenda, Paulo estava sendo perseguido. Paulo, quando escreveu estas palavras, estava preso em Roma, numa casa onde ele foi levado, ele alugou uma casa, ele estava preso, mas foi concedido a ele gozar de uma prisão domiciliar. Foi concedido a ele ficar numa casa, e ele não podia sair daquela casa. E lá ele recebia as pessoas, e as pessoas iam até lá e falavam com ele. E muitos iam lá para criticá-lo. Muitos iam lá para dizer que ele havia fugido, que ele havia saído da verdadeira fé, do verdadeiro ensinamento que era a lei. E Paulo ministrava graça, porque a graça salvou ele. A graça libertou Paulo, transformou a vida dele. Como é que ele vai pregar lei se ele estava vivendo na graça? E ele estava sendo perseguido. De vez em quando, um judeu infiltrado aparecia ali no meio e contaminava as outras pessoas, dizendo: este homem mente. Este homem está falando coisas que não são de Deus. Um judeu infiltrado aparecia para desviar a fé daqueles quem Deus tinha escolhido para ouvirem. Porque não é só chegar, não. E aqui está, irmãos, a prova de que a salvação, ela é individual. E que Deus fala, e bem-aventurado o que ouve. E que Deus faz, e bem-aventurado o que vê. Porque tem gente ouvindo e nada entendendo. Tem gente vendo e nada compreendendo. E como ficaram entre si discordes, judeus e a graça, a lei e a graça, havia uma discordância. Despediram-se, dizendo: Paulo, esta palavra, presta atenção. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. O que o profeta Isaías disse? Dizendo: vai a este povo e dize, venham comigo, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. É para quem Deus revela.
Ah, eu vou ser crente. Se Deus não te escolheu, você não vai ser. Se Deus não te chamou, você não vai ser, mas Ele te chamou. Então, a palavra é pregada e o Espírito Santo vai falando ao teu coração aí. Vai te mostrando a verdade. Vai fazendo você, aquela outra passagem. Aquele outro pastor, aquele outro irmão, aquela outra ministração. E você vai ligando pontos e vai dizendo, é isso mesmo. Por isso sobe o amém. Por isso sobe o aleluia. Por isso o apóstolo Paulo disse assim, se não houver o amém, como é que eu vou saber que vocês estão entendendo? Tem que haver. Por quê? Porque a gente está ouvindo e entendendo. E não só ver, não só ouvir. E vendo, vereis. Vai ver Deus curar, vai ver Deus fazer milagre, vai ver Deus fazer coisas grandiosas, mas Ele não tem força para chegar. Ela não tem força para chegar. É um privilégio ser escolhido, gente. É um privilégio. Você chega na igreja, sente a alegria. Isso é só para quem é escolhido. Olha aqui, 99 anos vai fazer agora, em agosto. Se derramou o culto inteiro aí. Pediu de presente para a filha. Um culto. Me dá um culto. Não quero nada. Quero nada. Quero vestido, não quero sapato, não quero blusa, não quero festa, não quero bolo. Eu quero um culto. Eu quero um culto. E nós jogamos culto fora. Não vou hoje, não estou legal. Eu quero um culto, só um culto. Porque ela ouve e se derrete. Porque ela vê, como falou o Ricardo aqui, como é que foi a sua semana? Eu vi Deus operar na minha casa, ele falou. Ele viu. Muita gente viu, mas não mudou nada na vida dele. Deus curou. Deus salvou, Deus libertou, Deus operou milagre. E a pessoa ficou indiferente. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Isso aí foi o médico. Pegamos o médico, E Deus que libertou. Amém. Pode ir para o 27, por favor. Porquanto o coração deste povo está... Não adianta, irmãos. Você traz ele amarrado, ele vai sentar aí, mas a primeira chance que ele tiver, ele vai correr. E como os ouvidos ouviram, pesadamente, sem prazer. Pesadamente significa sem alegria, sem prazer. E fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e Deus os cure, Deus os cure. E as pessoas estão doentes, espiritualmente falando, as pessoas estão doentes, andando, se alegrando, estão lá no Lollapalooza, estão lá não sei aonde, estão lá pulando, se alegrando, mas estão doentes. Doentes. Eu estou curado. Você pode dizer isso essa manhã? Diga com fé.
Eu estou curado. Pode pôr mais um, por favor. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada a nós. Não era para nós. E para ela chegar a nós custou caro. Esse moço que está escrevendo isso, falando isso, e que tinha acabado de ter uma contenda com os judeus, esse moço sofreu perseguição. Desde que ele se declarou servo de Jesus Cristo, ele sofreu perseguição. Ele teve que descer num cesto por um muro para não ser morto. Toda a carreira dele, ele foi perseguido, ameaçado de morte. Para chegar aqui em Roma, depois de ser condenado, sem nunca ter cometido crime. Nunca ter cometido crime. E isto, deixa eu ler com vocês, falado pela boca dos próprios homens que... Atos 26, por favor, volta um pouquinho, do 30 ao 32, presta atenção. Dos homens que o julgaram, das autoridades que o julgaram, não vemos nele crime nenhum. 26, 30 ao 32. E dizendo eles isso, ele tinha acabado de ser julgado. Levantou-se o rei, o presidente e Berenice e quem com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou... Ele era inocente. Guarda bem isso, igreja. Ele era inocente. Nada ele fez errado para estar preso lá em Roma. Ele não fez nada de errado. Mas ele estava preso. 2 anos ele ficou naquela casa sem poder sair dali. 2 anos. Nada. As autoridades conversando entre si, disseram: este homem nada fez digno de morte ou de prisões, mas estava preso. Por quê? Porque ele estava sendo perseguido. E a gente precisa acordar, porque também nós somos perseguidos. Cristão é perseguido. Crente é perseguido. Crente é perseguida. Pode pôr o 32, por gentileza. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Ele fez um apelo para o imperador romano, porque ele era inocente. Ele falou: por que eu estou sendo acusado? E ele fez uma apelação. E porque ele fez uma apelação, ele estava sendo condenado. Isso é crime? Não é crime, gente. Qualquer pessoa, ele é acusado num tribunal, ele apela para um tribunal superior. Mas ele não podia. Por quê? Porque ele estava sendo perseguido. E a gente precisa entender, igreja, que nós vivemos tempos em que nós somos perseguidos. Em que a igreja é perseguida, em que aquele irmão individualmente é perseguido, que aquela família individualmente é perseguida. Mas ele não deixou de ser crente. Ele não parou. Antes de chegar nessa prisão, ele estava dentro de um navio, 276 pessoas, mais ele, dentro de um navio. O navio viajou, Paulo disse assim: era bom não ir. O Deus a quem eu sirvo nesta noite falou comigo que essa viagem não vai ser boa. E a Bíblia diz assim, que o capitão do navio não deu ouvido a Paulo.
E aquela viagem foi uma viagem difícil. Eles ficaram longos dias sem comer, porque eles tiveram que ir lançando as coisas aos mares, e depois não resolveu. A tempestade destruiu completamente aquela embarcação, e eles chegaram a uma ilha lá em Malta, agarrados aos pedaços do navio. Agarrado nos troncos, nos pedaços do navio. Os moradores de Malta, que era uma ilha de bárbaros, eles olham e dizem assim: esses homens são uns coitados, perseguidos de Deus. E ainda por misericórdia, eles vão lá e preparam um fogo, porque eles chegaram, todos eles molhados, com frio, e aqueles moradores daquela ilha ainda preparam fogo, e Paulo vai para ajudar, pega um graveto, e quando ele pega um graveto, a víbora morde-lhe a mão. Aí os moradores daquela dizem assim: esse homem é maldito de Deus. Tendo escapado da tempestade, agora a víbora mordeu, ele vai morrer. Sabe qual é o nosso problema? A gente dá ouvido ao que falam a nosso respeito. Você está parado aí, meu irmão? Eu até servia lá na igreja. Subia lá em cima, cantava. Eu até cantava bem, hein? Minha voz era até legalzinha. Mas um dia falaram que eu estrago o louvor. A víbora mordeu sua mão, você inchou, e espiritualmente você está morrendo. Eu tinha revelação. Deus me dava visão, parei. Um dia fui pregar lá, falar para o irmão ficou bravo comigo. Sabe o que Paulo fez? Ele foi lá no fogo, pôs a cobra lá no fogo, só não comeu porque ele não precisava. Matou a cobra no fogo, e aí eles disseram assim: quando essa víbora morde, a pessoa incha, vai inchar e vai morrer. E eles esperando o maldito morrer, que escapou da tempestade, escapou do naufrágio do navio, agora a víbora morde ele. Então ele é um desgraçado. Né? Homem sem sorte, hein? E aí esperando. E passa uma hora e nada de Paulo inchar, e Paulo está ali orando, curou o líder da ilha lá, o chefe da tribo lá, ele curou, o homem estava com desenteria, Paulo orou, ele foi curado, foi orar por mais pessoas e nada de inchar. E o tempo foi passando e ele não incha, ele não morre. Daqui a pouco eles falam assim: esse homem é Deus. Vocês estão entendendo? De maldito ele passa a ser Deus. De maldito ele passa a ser Deus. E tem gente que hoje está dizendo que você é maldito, que você não presta, que você não vale nada. E um dia ele vai olhar e vai dizer: este homem, esta mulher, verdadeiramente é filho de Deus. É filho de Deus. Deus está na vida dele. Deus está na vida dela. Hoje ele está apontando o dedo, te acusando, falando mal contra você, mas um dia ele vai ter que se curvar. Ele vai ter que se curvar. Porque ele vai ter que dar glória a Deus pela tua vida, pelo que Deus faz, pelo que Deus te usa, por aquilo que Deus escolheu e pela tua determinação em não largar aquilo que Deus colocou na sua mão. Paulo não largou. Oh, que isso? Sou doutor da lei. Aprendi aos pés de Gamaliel, um homem importante. Foi buscar mais autoridade. Ele tem que sair fugido no cesto. Não quero esse Jesus. Ele não falou isso. Ele sofreu. Mas ele disse: só que eu vou combater o bom combate. Vou terminar a minha carreira e vou guardar a minha fé. Só nele, só em Cristo Jesus eu vou viver isso. Você está vendo isso na sua vida?
Ou você tem outra esperança além de Jesus? Você tem outra esperança além de Jesus Cristo? Você tem outro que você está esperando além dele? Ele não tinha. Eu estou pronto. Deus me levou ao terceiro céu. Só que Deus faz você passar por provas. Só que quando Ele quer te honrar, Ele te honra. Deus levou ele ao terceiro céu. E falou para ele assim: não fala nada do que você viu aqui. Desce lá na terra e não fala nada. Não posso falar nada. Eu vi coisas inefáveis. Eu vi coisas grandiosas. Mas não foi me permitido falar. Deus honrou ele. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Suporta, sofre como bom soldado. Esse mesmo homem disse: sofre como bom soldado as perseguições. Para de ficar dodóizinho, tudo. Vão falar, vão criticar, vão jogar pedra, porque só joga pedra em árvore que tem fruto. Ninguém joga pedra em árvore que não tem nada. A gente ouve falar, mas quando é a gente, desmorona, não suporta, não aguenta, aí não prega mais, tem dom e não prega, tem graça e não canta, pode cuidar dos jovens e não cuida. Não é você não, estou só falando. Pode ser levita aí cantando e não canta. Ah, eu não. Está guardando a voz para quê? Hoje é o dia que Deus nos deu. Bendito seja o nome do Senhor. E Ele te escolheu, Ele me escolheu. E perseguição, eu comecei aqui para a gente voltar lá para trás. Que nós vamos lá para Números agora. Capítulo 17. Por favor. Números. Eu já anotei tudo aí para ela, num papel. A irmã Nova falou assim: anota todos os versículos no papel. Já anotei tudo para ela, está num papel aí em cima, acho. Porque ela disse que durante a semana, peraí que eu já falo, capítulo 1, 17, versículo 1, perdão. Números 17, 1. Estou Deuteronômio, vou voltar para trás. Números 17, chegando aqui. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, presta atenção, e toma deles uma vara para cada casa paterna, de todos os seus príncipes. Isso significa, pega um cajado, cada tribo pega um cajado, são 12 tribos, cada tribo pega um cajado, amém? Que são as casas paternas, a casa paterna de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais. 12 varas. Escreverás o nome de cada um sobre a sua vara, sobre o seu cajado. Vamos lá. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça de casa de seus pais terá uma vara. E porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a voz. Tá? Então, só para explicar para os irmãos. Cada membro da tribo tinha que pegar uma vara, o responsável pela tribo pegava uma vara, ia escrever o nome daquela tribo na vara, ia levar para a tenda, onde Deus viria, Deus entraria ali, eles não podiam entrar, o único que podia entrar aqui era Arão e Moisés. Moisés tinha liberdade, tanto é que é ele que vai entrar. Eles deviam escrever o nome
da tribo naquele cajado. Amém? Amém, irmãos? E porás na tenda da congregação, perante o testemunho, perante a arca, onde estava o testemunho da glória de Deus, a arca. Amém? Onde eu virei a voz, onde Deus vai descer lá. Amém, igreja? Amém. Presta atenção. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Um cajado, um pedaço de madeira morto, porque ele foi arrancado da árvore. Amém? Amém, irmãos? Morto, pega, leva lá, põe o nome, porque tinha uma contenda. Nós vamos falar dela já já. Tinha uma contenda. As pessoas naquele tempo foram um dia até Moisés e disseram assim: todos nós somos santos, e Deus também é santo. E por que só você fala? E por que Arão é a boca de Deus? Que Moisés era gago. Só vocês dois. Eles afrontaram a autoridade de homens que foram colocados por Deus. Eles foram lá e duvidaram que esses homens estavam sendo usados por Deus, porque eles diziam: nós também podemos. Então vai e faz. Só que Deus tinha escolhido. Quem escolheu Moisés não foi Moisés. Quem escolheu Moisés foi Deus. Quem escolheu Arão não foi Arão, e nem Moisés escolheu Arão. Quem escolheu foi Deus. Quem te escolheu? Quem escolheu vocês? Fica tranquilo. Deixa eu falar. Suporta. Porque Deus te defende. Vamos ver se vocês são escolhidos. Em outras palavras. Vamos ver. Pega lá, escreve o nome no cajado e põe lá. Quem vai falar? Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. A gente para porque a gente não crê nesse poder. Você, nós estamos na mão de Deus, igreja. Quem te escolheu foi Ele, quem te colocou foi Ele. Quem me colocou aqui foi Ele. No dia que Ele falar, não serve mais, Ele vai me tirar. E vai pôr outro aqui. E a igreja vai continuar, e vai crescer, e vai melhorar. Porque a igreja é dele, não é minha. Isso aqui não é propriedade minha. Amanhã tem. Porque lá tinha a glória de Deus. E eis que a vara de Arão, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia. Florescia. Pega um cabo de vassoura ali para mim. Não é para bater em ninguém não, fica sossegado. E eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia. Pode tirar, por favor, isso. Isso aqui ainda está encapado. Já pensou você colocar aqui, a gente vai embora, vem terça-feira aqui, tem um galho, nasceu rebentos, brotos, galhos e frutou. E frutou. Assim, ó.
Do nada. Do nada. Não está ligado a nenhuma árvore. Hein, bióloga? Como é que vai ter vida? Porque quem dá vida é o nosso Deus. E eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Só a de Levi, que era representado por Arão. Está com medo do quê? Se foi Deus que te levantou, Ele vai justificar. Ele vai mostrar que é Ele, não sou eu, não é você, e não é o homem que põe, e não é o homem que tira. Olha lá. Vamos embora. Fechou a porta, foi todo mundo embora. No outro dia, vai lá, Moisés. Vê quem eu consagrei. Mostra para o povo quem foi consagrado. Moisés vai lá, entra, ele olha, 11 estava assim. Morto, sem vida. E uma tinha flor, broto e fruto. Amêndoa. E aí alguém inspirado escreveu assim: do galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém pudesse imaginar, o Criador fez uma flor brotar. Olhai, 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 os lírios dos campos crescer, pois o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria. Para nossa alegria, galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Glória a Jesus. E a gente precisa entender que quando Deus chama, essa não era a primeira perseguição de Moisés. Essa já era a quarta ou a quinta, mas eu quero falar de uma antes, que está aí no capítulo 16, de Números mesmo, e que levantou-se um homem chamado Corá,
E ele desafiou. Eu não vou ler não, mas pode deixar ali se você quiser ir passando, tá? Fica à vontade, meu amado. Ele levantou-se com 250 homens, príncipes de Israel. Ele escolheu 250 príncipes e desafiou Moisés e Arão, dizendo que ele também podia falar ao povo, ele também tinha autoridade para falar ao povo. E esses homens eram maiorais da congregação, eram varões de nome, e eles se reuniram e congregaram contra Moisés e contra Arão, e disseram assim, no versículo 2 e 3 está escrito que eu vou falar, né? E se congregaram contra Moisés e contra Arão e disseram, basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Era Moisés que queria? Era Moisés que queria fazer? Não, irmão, ele era maltratado, ele era perseguido, mas Deus levantou ele para isso. E Deus te levantou para um ministério. Deus te levantou para uma obra. Deus te escolheu. Deus te ungiu. Deus te consagrou. Quando Moisés ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. Ele ficou triste. Vamos indo aqui, vamos lá. Pode passar por isso. E falou a Coré, ou a Corá, tanto faz, tá? E toda a sua congregação dizendo, ele propôs um desafio. Amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu, quem é do Senhor, e quem é o santo que ele fará chegar a si, porque eles estavam duvidando da autoridade de Moisés e de Arão. Então, você vê, de uma luta vai para outra. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Amém? Então, Moisés propõe um desafio. Pode passar para vocês, por favor. Fazei isto. Tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo. Então, acendam lá as tochas. Amém? E ponde fogo neles, nos incensários. Sobre eles deitai incenso. Hoje não faz mais isso, viu? Não vai acender incenso não hoje. Isso aqui é lei, isso aqui é passado. Tá? Crente não queima incenso. E deita incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Pode vir. Deixa eu aproveitar um pouquinho só. Sempre que a gente vê Levi, tribo de Levi, ela está ligada aos levitas. Os levitas não tinham terra. Quando Deus distribuiu as 12 tribos, ele não deu à tribo de Levi terras, porque os levitas eram consagrados a Deus para serem sacerdotes, para serem levitas e para servirem no templo. Só a tribo de Levi. Tá? Quem fez isso foi Deus. Amém? Amém? Moisés era da tribo de Levi. Arão era da tribo de Levi. Amém, igreja? Amém. Tá? Então quem fez isso foi Deus. Porque escolheu aquela e não escolheu a mim. É Ele. E põe de fogo neles amanhã. Aqui já lemos, né? Pode ir para o 8. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura pouco para vós é que Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e a estar perante a congregação para ministrar-lhe.
Quer dizer, o que Corá estava fazendo, ele achava pouco. Moisés está perguntando. E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, porque Coré também era levita. Contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Ele queria ser sacerdote na marra, por força. E não é a igreja. Não é. Quem se faz, cai. Assim, tu e todo o teu grupo estás contra. Se foi Deus que te levantou, estão levantando contra você, estão contra o Senhor, contra Deus, gente. Para de sofrer. Suporta. Estão me perseguindo, estão perseguindo o Senhor. Quando Paulo perseguia a igreja, e quando Jesus aparece, ele falou o que para ele? O Valdeci ministrou isso aqui. Por quê? Porque está perseguindo a igreja? Não, falou, por que me persegues? Estava perseguindo quem? A igreja, mas por que me persegues? Quem se levantar contra você está se levantando contra Deus. Entendam isso, por favor. Assim tu e todo o teu grupo estás contra o Senhor. E Arão, quem é ele? Que murmureis contra ele. Arão não é nada, ele é um servo de Deus. Nós somos servos de Deus. Você quer ser, busca, que Deus te dá. Amém. E Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram, não subiremos. Não é que eles amavam Moisés. Eles eram contra Moisés e Arão também. Esses dois outros desgramados aqui. O Abirão e o Eliabe. Datã, né? Datã e Abirão, tá? Eram dois desgramados também que não amavam Moisés nem Arão. Só que no dia da peleja, eles não quiseram subir. Foram 250, era para ser 252, foram 250. E foram, acenderam as tochas e foram. E os dois covardes aqui disseram, não subiremos. Para não dizer que, para se esconder, sabe, ficar em cima do muro? Porventura, já li aqui, né? Não. Porventura pouco é que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel para nos matar nesse deserto. Ô igreja, cuidado quando mentem para você. Eles eram escravos. Como é que terra que de escravo mana leite e mel? Hein? Eles eram escravos. Fizesse a gente subir de uma terra que mana leite e mel, Egito. Deus tirou eles de lá. E eles estavam dizendo que era bom estar lá. Cuidado. Para nos matarem nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós, era ele que estava se fazendo? Ô, irmão, para de tentar agradar os outros, dizendo, não, mas eu estou aqui porque Deus me colocou. Amém. Você é infeliz porque Deus te pôs? Vamos lá. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo, nem vinhas, porventura arrancará os olhos destes homens. Olha o que eles estavam acusando Moisés, igreja. Não subiremos. Vai, por favor. Olha, presta atenção. Antes de ler ali, olha aqui, ó. Está escrito na Bíblia que Moisés era o homem mais manso da terra. Mais manso da terra. Eu esqueci de anotar o versículo. Mas depois eu dou para os irmãos. Moisés era o homem mais manso da terra. Venham comigo aqui. Então, Moisés humilhou-se muito. Não mexe com quem está quieto. Principalmente se ele for crente. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Moisés irou-se muito. E disse ao Senhor, olha a oração de Moisés, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento eu tomei deles, nunca tomei nada deles.
Moisés está falando para Deus: eu sou inocente. Nem nenhum deles fiz mal. Eu sou inocente. Número 12, 3. E era o homem Moisés muito manso. Números 12, 3. E era o homem Moisés muito manso, o mais manso dentre todos os homens da terra. Ficou bravo, hein? Eu não quero Moisés bravo comigo, não. Não atendas eles, Senhor. Não atenda a eles. Não atenda a eles. Não ouve eles. Os 250 mais os 2 covardes. Nem um só jumento tomei deles, não fiz mal a nenhum deles. Vamos lá. Disse mais Moisés a Coré: tu e todo o teu grupo, ponte-te perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Então vai reunir os 250 mais Arão, 251. Amém? Tomai cada um seu incensário, e nele pondes incenso. E trazei cada um seu incensário perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão. 252 tinha. Amém? Cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo. E neles deitaram incenso, e puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Coré fez juntar contra ele todo o povo à porta da tenda da congregação. Olha aqui, a resposta de Deus. Então, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Vocês estão entendendo? A glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação. Sai do meio desses 250. Sai daí, do meio deles. E os consumirei no momento. Vocês estão entendendo, irmãos? O que é ser ungido? O que é ser escolhido? Não mexe com quem é escolhido de Deus. Deixa ele quieto lá, deixa ela quieta lá. Você vai sofrer consequências de perseguição. E tem pessoas que saem, falam e desce a língua e não tem temor. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-se-á tu contra toda esta congregação? Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: subi do derredor da habitação de Coré e os 2. Subi e passa perto da casa de Coré, que era o líder da rebelião, e dos 2 que se acovardaram. Presta atenção. Olha o que Deus vai fazer. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão após eles, seguiram os anciãos de Israel, e falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos das tendas dos homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram. Os 2 que não foram, saíram de suas casas e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e as suas crianças. Então disse Moisés, presta atenção, o manso Moisés orando. Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos. Se estão duvidando de mim, Deus vai mostrar que Ele me enviou. Eu não estou aqui por minha conta, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Em outras palavras, me enviou a fazer todos esses feitos, que do meu coração não procedem de mim, é Deus usando. Vamos lá.
Se estes morrerem, a oração de Moisés, se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mexe com quem está quieto. Moisés pediu a Deus assim: eu quero que eles morram de uma morte inédita, que nunca ninguém morreu. O manso Moisés. E Moisés ainda teve misericórdia e poupou os 250. Aqui está só o Coré, o Abirão e o Datã. E as famílias deles e os empregados deles. Todos. E olha a oração de Moisés. Se estes homens morrerem, já lemos aqui, né? Já vamos lá. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, um tipo de morte nova, se o Senhor criar uma morte nova, e a terra abrir, e ele até falou para Deus como era, e a terra abrir a sua boca e tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Vamos lá? E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. Pode ir. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Foram sepultados vivos, eles, suas famílias e seus bens. Isso criou uma contenda. Porque agora Moisés era perseguido, porque matou os santos. Foi ele que matou? Você entende, irmão? Quando você é perseguido, sempre vão querer te perseguir. Eles vão sempre arrumar um jeito de te perseguir. Eles nunca vão querer reconhecer que Deus está em você. E você não tem que ficar provando isso para ninguém. Você tem que fazer o seu trabalho, a sua carreira, correr em nome de Jesus com alegria, sem se preocupar com o que estão dizendo a seu respeito. Está cheio de valores aqui, que poderiam estar sendo usados por Deus, estão aqui machucados, parados, limitados. Por quê? Porque um dia alguém falou alguma coisa contra. Quem fala vai responder. Quem fala vai responder. O que nós precisamos é ter a consciência que esses homens tinham. Vocês viram Paulo falando: eu não fiz nada, eu sou inocente. E as autoridades reconhecerem que ele era inocente. Você viu Moisés falando: eu nunca tomei um jumento deles e não fiz mal nenhum a eles. A gente tem que ser sincero e honesto diante de Deus. Não adianta eu fazer coisa errada e achar assim: não, eu sou o pastor. Não, Deus não está com errado, não. Deus não está com errado, não, viu, irmãos? Deus é justo, Deus é santo. Não é porque eu sou pastor eu posso fazer o que eu quero. Eu posso falar o que eu quero, eu posso falar, agir como eu quero. Não, senhor. Ao que mais é dado, mais é exigido. E a gente precisa entender isso. Também, se Deus te deu, não brinca com o que Deus te deu. Deus te deu uma responsabilidade, não brinca com ela. Não seja o senhor dela, não. Tenha temor de Deus no seu coração. Respeita as pessoas que trabalham com você. Ama, ajuda. Né? E aí outra perseguição se levanta. E agora eles acusam Moisés de matar os santos. Por causa de Moisés, morreram os santos. E aí, nós estamos no versículo 30. Vamos lá no 41. Por favor.
Mas no dia seguinte, presta atenção, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Foi Moisés que matou? Não, gente. Então, quando você vai ser... Sim, deixa eu explicar direito. Quando chega um tempo de você sofrer perseguição, você vai sofrer. Suporta, suporta, suporta. Não abra mão da tua fé. Não abra mão das tuas convicções. Não abra mão do teu ministério. Suporta. E no dia seguinte, tá vendo? Vós mataste, pode passar por... E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés, Arão, a mesma coisa. E virando-se para a tenda da congregação, eis que uma nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então eles se levantaram mais uma vez contra Moisés e Arão. Deus enviou uma nuvem sobre a congregação e a glória do Senhor apareceu. Presta atenção. E vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos, e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, e põe fogo nele. E põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os teus servos, os profetas. Deus já havia revelado para Moisés que ia acontecer uma coisa grande. E vocês vão ver o que vai acontecer. Grande. Moisés diz assim: corre lá no templo, acende, pega o fogo do templo, acende o incensário e oferece sacrifício. Porque o negócio vai ser feio. Pode ir, por favor. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que a praga já havia começado entre o povo, e deitou incenso neles e fez expiação pelo povo, ofereceu sacrifício pelo povo, e estava em pé entre os mortos, os vivos, e cessou a praga. Pode vir, presta atenção. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Coré. Não adianta se levantar contra o ungido de Deus, contra o escolhido de Deus. Isso para os dois lados. Se eu estou na posição de servir, eu preciso respeitar aqueles que Deus coloca autoridade sobre a minha vida. Respeitar. E se eu estou na condição de liderança, eu tenho que respeitar aqueles a quem o Senhor colocou para que eu lidere. E não falar o que eu quero, não fazer o que eu quero, mas ser usado por Deus. Ter a unção de Deus, e o trabalho é esse, é buscar a Deus, é se consagrar, é se encher do Espírito Santo para falar as coisas de Deus e não fazer o que eu acho que deve ser feito, mas fazer conforme Deus quer. Porque a glória sempre será do Senhor. A glória sempre será do Senhor. A glória nunca é nossa. A glória não pode ser nossa. A glória é do Senhor. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu desapareça. É isso, igreja. Mas cada um de nós nos posicionarmos como servos de Deus. Suportarmos as lutas, suportarmos as provas, as perseguições, e sabendo que Deus é aquele que vai pleitear. Se Ele te colocou, Ele vai te defender. Ele vai mostrar às pessoas que foi Ele que te colocou. Você não tem que ficar brigando, você não tem que ficar se defendendo. Ele vai mostrar quando Ele quiser e da maneira que Ele quiser.
Aqui custou caro para muita gente. Praticamente 14.700 com mais 252, não, com mais a família deles que não dá o número, perdão, com mais a família que nos dá o número, porque os 250 foram poupados, mas já chegam aqui e vão embora. Porque não se consertaram. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado. Respeita o irmão que está do seu lado. Respeita a irmã que está do seu lado. Jesus comprou ele. Jesus comprou ela. Ninguém aqui é minha ovelha. Eu não sou dono de nenhuma ovelha, nem da minha esposa, nem da minha filha, nem dos meus netos eu sou dono. Essas ovelhas são de Jesus. E o Senhor disse assim, um dia eu vou prestar conta a Ele, por cada um de vocês. Como pastor, eu vou prestar conta. Por cada um de vocês. Então não é brincar. Não é fazer como eu quero. Não é do jeito que eu quero. Ah, hoje me veio um negócio. Ah, vou fazer lá na igreja. Não. Precisa ter temor de Deus. Precisa ter graça de Deus. Precisa ter palavra. Precisa se consagrar. Precisa orar. Precisa buscar. Precisa se encher do Espírito Santo. Você que prega agora tem que ter esse cuidado. Se encher do Espírito Santo. Para não falar coisas que a gente quer. Senão a gente vai falar o que a gente quer e não é para falar o que a gente quer. Porque é uma via de mão dupla. Deus te abençoa, mas Ele vai cobrar de você. Ele vai cobrar. Ele te dá graça, Ele te dá unção, Ele te defende, mas um dia Ele vai cobrar. A ponto de Jesus, o pastor, o sumo pastor dizer assim, das ovelhas que tu me deste, nenhuma só se perdeu. Jesus prestando conta para o Pai. Das ovelhas que tu me deste, nenhuma só se perdeu. Ele prestou conta ao Pai. Eu vou prestar conta um dia a Deus. Por isso, às vezes, eu vou falar coisas que vocês vão achar que eu estou bravo, mas eu tenho que falar o que Deus manda eu falar. Eu tenho que fazer o que Deus manda eu fazer. Para que vocês sejam abençoados. Porque também não adianta eu vir aqui e agradar vocês e batemos palma e fazemos festa aqui e vamos todos nós embora sem a bênção. É isso que vocês querem? Não, né? A gente quer ser abençoado. Amém? Amém, irmãos? Então tem hora que a palavra não é aquela... Ai, como eu queria ouvir aquela palavra de que estou vendo um carro chegando na sua garagem. Precisava tanto, Pai. Estou vendo um Pix entrando lá na tua conta corrente, de muitos dígitos. Né? Eu também queria ministrar isso aqui, que eu ouvi uns bons améns. Mas ouvir que Deus destrói a casa, não sobe muito amém. Ouvir que Deus destrói aqueles que se levantam contra os ungidos de Deus, não sobem muito améns. Mas eu preciso pregar. Porque eu estava lá, tinha lido uma palavra, e depois passou um tempo eu li a outra. E Deus falou, agora junta as duas e ministra. Desse jeito. Estou falando para os irmãos como Deus me deu. Agora junta as duas e ministra. Porque era uma para um dia, outra para outro dia. E Deus falou, junta as duas e ministra. Mostra o meu servo sendo perseguido lá no começo e mostra Paulo sendo perseguido no meio. E nós sendo perseguidos aqui quase no finzinho. A perseguição continua, mas o poder de Deus continua. A graça de Deus continua. O milagre de Deus continua. Ainda hoje Ele faz
de um galho seco. Quantos creem nisso? Diga amém, Jesus. Ainda hoje ele faz um galho seco florescer. Ainda hoje ele tem esse poder. E ele vai fazer na sua vida. Você crê? Eu creio. Eu creio. Mas deixa Deus te usar. Joga fora os teus milindres, joga fora as limitações que você impôs, as condições de servir a Deus que a gente impõe. Não, se eu chegar na igreja e tiver isso, aí eu canto. Não, irmão, não precisa escolher. Eu venho aqui louvar. Se a Bruna escolheu o ensino, aí eu vou louvar a Deus. Se não escolheu, eu vou pôr fardo nela. Não é porque ela é minha filha, não, mas não ponha, não. Eu vim aqui para louvar. Não importa o hino que canta. É para Deus? Então deixa eu entrar aí nesse embalo. E vou louvar. E vou louvar. Louva, louva, louva. Porque vai chegar um dia que você vai ter vontade. Aqui, ó. Você vai ter vontade. Claro que pode